Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os atos administrativos e agora a gente vai entrar nas espécies de atos administrativos. Você já estudou os elementos ou requisitos de validade, já estudou os atributos e já estudou a classificação, ou melhor, as principais classificações dos atos administrativos. Agora você vai estudar as espécies de atos administrativos. Não são necessariamente os atos administrativos em espécie, porque nós não vamos tentar exaurir todas as espécies. Mas vamos estudar as espécies, divididas por gêneros, e os principais exemplos de cada um dessas espécies que nós vamos estudar. É óbvio, não é tão óbvio assim, mas eu tenho que te informar que, como na maioria dos pontos de direito administrativo a doutrina não adota posição unânime, também em relação às espécies não há consenso. Mas o que vem sendo cobrado em prova? As provas têm ficado restritas à classificação, ou melhor, às espécies enumeradas por Eli Lopes Meireles, finado administrativista, que tem uma obra extremamente clássica e seguida por muitos, mas que sofreu algumas alterações pelos atualizadores da obra e, portanto, tem sido deixado um pouco de lado. Mas nessas essências, nesses pontos nodais do direito administrativo, ainda tem sido bastante seguida e tem sido adotada pelas principais bancas dos concursos públicos. Beleza? Então essa classificação, ou melhor, o estudo dessas espécies, as espécies que nós vamos ver aqui, são as cinco espécies de Eli Lopes Meireles. Primeira delas, atos normativos. Em relação aos atos normativos, eu vou invocar o que você já tem estudado aí sobre os atos gerais, lá na classificação, quanto aos destinatários do ato administrativo. Os atos normativos, eles são semelhantes a quem? À lei. Os atos normativos são semelhantes à lei. Eles são semelhantes à lei porque, assim como a lei, eles são dotados de generalidade, são gerais, e abstração, são abstratos. Isso significa que a lei e os atos normativos não têm por objetivo atingir uma determinada situação específica. Ela vai atingir todo mundo que estiver na mesma situação, sujeita às mesmas consequências e sem que se possa determinar quais são os destinatários desses atos. Os destinatários dos atos normativos, assim como da lei, são indeterminados. Tem os seus destinatários indeterminados. Tem uma coisa legal que decorre disso aqui. Os atos normativos, os atos administrativos chamados indeterminados, os atos normativos eles, por não ter por objetivo atingir um caso concreto especificamente, eles não permitem a interposição, de recurso administrativo. Por quê? Porque não dá. Não dá para discutir esse decreto administrativamente em tese. Não se pode aferir a legitimidade para discutir aquilo enquanto o ato normativo não for aplicado por outro ato de natureza individual a um determinado caso concreto. O exemplo da autorização para posse de arma de fogo. O decreto regula a situação, discrimina a lei do Estatuto do Desarmamento. A autoridade administrativa, ao apreciar o requerimento, profere um ato individual, concedendo ou não a autorização. Nessa hipótese, você não vai discutir o ato normativo, você vai discutir o ato individual que aplica o ato normativo com base como objeto de um recurso administrativo. E também, pela mesma lógica, pelo mesmo raciocínio, não permite impugnação direta judicialmente.
Então, enquanto o ato normativo não produzir os seus efeitos em um caso concreto, saiu uma instrução normativa da Receita Federal nova, né, genérica e abstrata, não regula nenhuma situação específica. Está só prevendo a aplicação da legislação tributária em determinada situação. Está prevendo de maneira genérica, não tem destinatários determinados. São todos indeterminados. O cara que leu a instrução e falou, essa instrução é ilegal, ela desborda os termos da lei e, portanto, eu vou impugná-la num recurso administrativo ou vou entrar com uma ação contra essa instrução normativa. Ele não pode, porque ele não tem interesse de agir. Ele não teve a esfera jurídica dele atingida pelo aquele ato normativo. Por quê? Porque ela não regula nenhum tipo de caso concreto especificamente. Agora, a partir do momento em que ele se comportar contrário à instrução, e a autoridade administrativa fiscal, nesse caso, autuá-lo por infringir os dispositivos da instrução normativa, aí nasce para ele o direito de impugnar. Mas daí ele não impugna necessariamente o ato normativo. Ele vai, olha, o meu auto de infração é nulo. Por quê? Está fundado num ato normativo ilegal, num ato normativo autônomo ou algo do gênero que inquine a situação de ilegalidade, de nulidade. Entendido isso? É por isso que a gente não pode afirmar que é passível de interposição de recurso administrativo contra diretamente ato normativo e também não é possível a sua impugnação judicial. Uma outra coisa interessante, já que a lei está aqui, é que o ato normativo ele é uma norma jurídica secundária. A norma jurídica primária é a única que tem aptidão para criar direitos e obrigações. E a única que pode criar direitos e obrigações no ordenamento jurídico brasileiro é a lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Então só quem pode criar direito novo é a lei. Norma jurídica primária. Lei em sentido a abranger a Constituição Federal, emenda constitucional, medida provisória e todos os que têm força de lei. O ato normativo, como norma secundária, ele não pode criar direito novo. Então ele está aqui, ele está só limitado ao âmbito de abrangência da lei. Se ele atuar aqui fora, ele desborda os seus objetivos e se torna ilegal. Se ele aumentar o conteúdo da lei, criar obrigação, ele se torna ilegal e, portanto, tem que ser o ato normativo anulado. Beleza? Mais alguma coisa em relação a atos normativos? Não, né? Tranquilo. Vamos para os atos ordinatórios. Segunda espécie de ato administrativo que nós vamos estudar. Os atos ordinatórios, o próprio nome permite extrair algumas conclusões. Os atos ordinatórios têm como objetivo ordenar as funções na administração pública. Isso relativa especificamente aos agentes públicos. Por quê? Os atos ordinatórios, eles decorrem do poder hierárquico. O poder hierárquico é aquele que escalona a administração pública, de forma verticalizada, que estabelece uma chefia, uma subchefia, um secretário, um assessor e assim vai se desdobrando o organograma da administração pública, estabelecendo essa cadeia de maneira hierarquizada. Um vai mandando no outro, certo? Então o poder hierárquico é o fundamento da expedição de atos ordinatórios. Os atos ordinatórios têm como objetivo ordenar as funções internas na administração pública, as funções dos seus agentes públicos. Então essas normas, esses atos ordinatórios, não produzem
não produzem efeitos aos particulares. Aos particulares. Como assim? São normas exclusivamente interna corporis. Vou explicar. Os atos ordinatórios decorrentes do poder hierárquico têm por objetivo organizar, ordenar a atuação, as funções desempenhadas pelos seus agentes públicos. Certo? Por isso, eles não produzem efeitos em relação aos particulares. Os atos ordinatórios só se aplicam no âmbito interno da administração pública. São atos exclusivamente interna corpóreos. Aqui nós temos, eu dei exemplo de instrução normativa como exemplo de ato normativo, mas nós temos instruções normativas, por exemplo, que apesar do nome de instrução normativa, regulam a atividade interna da administração, a divisão das atividades dentro de determinado órgão. Nós temos portarias que regulam o serviço, nós podemos ter memorandos circulares, ordens de serviço, tudo isso como representantes dos atos ordinatórios. É interessante que aqui nós temos uma relação de subordinação dos atos ordinatórios aos atos normativos. Então, os atos normativos aplicados de maneira com previsão genérica e abstrata a determinadas situações podem influir, sim, no âmbito dos particulares. Podem. Como no exemplo da arma de fogo que eu falei. Mas, tratando de assunto interno, os atos ordinatórios que lhes seguirem devem observância e respeito a esses atos normativos, como uma forma em que se organiza o nosso ordenamento jurídico, como o respeito das leis à Constituição Federal, por exemplo. Tranquilo? Então nós temos os atos ordinatórios, atos exclusivamente interna corpóreos, que eu não gosto de usar essa palavra, mas vou deixar por enquanto, funções. Ordenar a atuação dos agentes públicos em âmbito interno. Se aplica somente às pessoas ocupantes vinculadas diretamente com a administração pública, não particulares, não administrados, somente os que integram a estrutura da administração. Beleza? Próximos atos, atos negociais. Os atos negociais, eu sempre faço esse alerta, eles não se confundem com os contratos públicos, tá? Os atos negociais são atos, contratos, nascem de uma conjugação de vontade, de uma relação sinalagmática, bilateral, recíproca. Quando eu vou fazer um contrato com você, se a gente vier a fazer um contrato, a gente vai conjugar a minha vontade com a sua. A administração pública funciona da mesma forma. Tem algumas normas que engessam a relação contratual com a administração pública, mas não perde a essência contratual da bilateralidade. Então, vai fazer o contrato da administração com o particular, conjuga-se a vontade da administração com a vontade do particular. Impede igualdade de equivalência. Claro, por ser um regime jurídico de direito público, a administração pública tem algumas normas que asseguram, que mitigam essa equalização, essa autonomia de vontades. Tá? Não é aquela relação plenamente linear do direito civil, mas ainda assim se mantém nos contratos administrativos a relação de bilateralidade. Duas vontades se unindo para chegar a uma determinada situação. Nos atos negociais não é bem assim que funciona. Aqui nós temos também a participação da vontade do particular. Vou colocar aqui porque esse é o principal traço dos atos negociais. Os atos negociais têm a participação da vontade do particular. Mas não na prática do ato. É prévio ao ato. O ato implica, o ato continua sendo unilateral. E quem é esse único lado que eu estou me referindo? É a administração.
Então nós temos uma participação de vontade do particular, mas a administração, após a manifestação do particular, emite o seu ato administrativo, de forma unilateral. Atos negociais, portanto, têm por objetivo anuir a um requerimento, a uma situação pretendida pelo particular. O particular tem a intenção de ou prestar determinada atividade, ou realizar um serviço público, ou usufruir, ou melhor, explorar, utilizar um bem público. Nessas situações, ele se dirige à administração e solicita que assim proceda. Assim, olha, eu gostaria de utilizar aquele imóvel público. E a administração profere, após a manifestação de vontade do particular, o requerimento do particular, profere o ato unilateral, chamado de ato negocial, concedendo ou não o pedido que ele formulou. Eu vou fazer já, antes que você dê um pulo da cadeira, eu vou fazer já uma observação em relação à realização de serviço público, quando formos tratar das permissões. Tá? Não é dessa forma tão simplória como eu inicialmente expliquei. Tá? Mas seguimos. Os atos negociais, portanto, a administração pública manifesta o seu consentimento ao particular. Por meio desse ato negocial, a administração pública manifesta o seu consentimento ao particular e permite ou não, se consentir permite, que ele realize uma atividade ou explore um bem público. Beleza? Vamos lá. Esses atos negociais possuem algumas espécies principais, que vão ser as que aparecerão eventualmente na sua prova. Espécies de atos negociais, pode ser uma licença, pode ser uma autorização ou pode ser uma permissão. Antes de falar especificamente das espécies, vou colocar aqui, ó, os atos negociais, que depois a gente vai conseguir encaixar em cada uma dessas espécies, podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Mais uma vez aparecendo aqui a dicotomia vinculado e discricionário. Discricionários. E também podem ser, de acordo com a primeira característica que a gente traçar aqui, definitivos e precários. Aqui eu tenho que fazer um alerta para você, caso você ainda não esteja habituado a essa palavra precário em direito, no ramo jurídico, ele diz respeito a algo que não é definitivo. Então nós temos em contraposição a precário em contraposição a definitivo. Precário em contraposição a definitivo. É algo dotado de provisoriedade, precariedade. Aqui não é aquele sentido que a gente normalmente vê. O lugar lá estava em condições precárias de conservação. Estava acabado, estava judiado. A precariedade aqui se contrapõe à definitividade. A definitividade, eu quero que você encare como sendo algo que não pode ser livremente revogado pela administração pública. Mas caso se verifique que procedeu-se com alguma ilegalidade, ele pode ser invalidado ou anulado, ou caso o particular venha a descumprir alguma das condições previstas para aquele determinado ato. Descumpridas as condições, o ato pode também ser cassado. Então nós temos definitividade, não algo como eterno, mas que não pode ser livremente revogado por conveniência ou oportunidade da administração. Tá? Os atos, então, negociais podem ser vinculados ou discricionários. Vinculados vão ter todos os seus elementos descritos na lei e, diante do requerimento formulado pelo particular, não cabe outra providência à administração pública se não deferir ou indeferir de acordo com o preenchimento dos requisitos legais. A lei engessa a atuação administrativa nos atos negociais vinculados. E pode ser ato discricionário, que mesmo que fixe requisito, mesmo que se estabeleça algumas situações, ainda assim caberá à administração, mediante critérios de conveniência ou oportunidade, conceder ou não o pedido do administrado. Os vinculados, em regra, são definitivos. E os discricionários, em regra, são precários, ou seja, provisórios. Quer dizer que a administração pode livremente, da mesma forma que concede, pode livremente revogá-los. Tá?
Então, atos negociais podem ser vinculados ou discricionários e, de acordo com o que forem vinculados ou discricionários, serão definitivos ou precários. Dito isso, passamos às espécies efetivamente dos atos negociais. As espécies de atos negociais, a primeira delas vai ser a licença. A licença, característica, regra não, a licença é vinculada. É um ato vinculado e, por isso, definitivo. Na licença, a administração pública verifica o cara crachá. Cumpriu os requisitos. É assim que a lei manda? Você fez? Então você leva. Ah, não fez? Então indefere. Se você cumprir depois, você leva na hora que você cumprir. Então a licença não permite espaço ao administrador para critérios de conveniência e oportunidade. Um exemplo bem bacana para que você se recorde é a licença para dirigir, é a licença para construção, é a licença para o exercício de atividades de instalação de prédios, licença de instalação. Tudo isso nós temos como exemplos de licença, que é um ato vinculado e definitivo. De regra, o cara comprovou os requisitos, ele possui direito. E esse direito, a licença, por ser um ato vinculado, lhe concede um direito subjetivo. Um direito subjetivo. Então, a partir do momento em que ele passa a estar licenciado, o administrado formula o requerimento, a administração pública lhe concede a licença, esse direito que lhe é concedido é um direito subjetivo. Enquanto ele se mantiver com as condições legais de cumprimento, caso haja condições, ele terá direito de maneira definitiva àquela determinada situação autorizada pela administração pública. Então, veja bem, aqui nós não temos espaço para discricionariedade. Na licença, vinculação e, em regra, definitividade, gerando direito subjetivo ao particular. Então, na licença, inclusive o particular tem direito, caso ele preencha os requisitos de autorização, não conceda o pedido dele, a ingressar com um mandado de segurança, demonstrando em juízo de plano que preenche os requisitos da licença. Como todos os atos, como todas as espécies aqui de atos negociais, a licença somente pode ser concedida mediante requerimento do particular. A administração pública não vai lá e concede licença, autorização ou permissão de ofício. E aqui, por fim, em relação à licença, eu tenho que fazer uma observação. Uma observação específica quanto à definitividade. A regra é a seguinte, tá? Ato vinculado não pode ser revogado. Ato vinculado não pode ser revogado. Por quê? Revogação diz respeito a mérito, conveniência e oportunidade. Ato vinculado só pode ter a sua eficácia subtraída, só pode sumir do mundo jurídico por conta de ilegalidade. Por conta de ilegalidade. Então ele só pode ser anulado. Anulação, ilegalidade. Revogação, conveniência e oportunidade. Essa é a regra. E é em relação a isso que eu quero fazer uma observação. A observação diz respeito ao julgamento do STF e posição da doutrina, claro. O STF decidiu que, no caso de licença para construção, olha só, é licença, tá? Ato vinculado e definitivo, para construção ainda. Então, ele, de regra, não pode ser revogado. Desde que, antes do início da obra, por interesse público superveniente, a licença pode ser, licença para construir, pode ser revogada. Olha só. Então, qual que é a regra que vai resolver prova para você até nunca mais? Licença é vinculado e
e definitivo como ato vinculado, que não pode ser livremente suprimida pela administração pública por critérios de conveniência e de oportunidade. Não pode, portanto, ser revogada a licença. Essa afirmação licença revogada é uma afirmação equivocada. No entanto, você tem que saber que tanto o STF e a doutrina defendem a possibilidade. O STF afirma, né? Não defende. A doutrina defende. O STF reconheceu a possibilidade, no caso de licença para construção, desde que antes do início da obra, em razão de interesse público superveniente, a licença para construir pode ser revogada. Parênteses, ou melhor, observação importante em relação a esse julgamento. Caso particular demonstre a ocorrência de prejuízos em seu desfavor, de ter sofrido prejuízos em razão dessa revogação da licença, lhe é assegurado o direito à indenização. Pode a administração revogar? Segundo o STF, pode, apesar de não fazer sentido revogar ato vinculado. Mas, surgindo interesse público superveniente, o STF diz que pode revogar a licença para construir desde que antes do início da construção. Só que, se dessa conduta administrativa decorrer prejuízo ao particular, decorridos prejuízos ao particular, ele pode pleitear a indenização respectiva. Beleza? Então é isso. Licença, está visto. Vamos agora para a autorização. A autorização é o anticristo da licença. A autorização, ela é discricionária e, portanto, precária. Isso significa que, para a concessão de situações em que a lei prevê autorização, a administração pública pode se valer de critérios de conveniência e de oportunidade. Normalmente, a autorização não é fixada por prazo certo. Não possui prazo certo, em regra. Pode ter prazo? Pode ter prazo. Nesse caso, a autorização fica com a sua livre revogação mitigada. A administração pública, ela mesma, condiciona o seu exercício da discricionariedade ao estabelecer uma autorização com prazo. Mas, em regra, a autorização não tem prazo. Autorização não tem prazo. Não tem prazo certo. Não tem prazo certo. Então, a administração pública pode, por critério de conveniência e oportunidade, conceder a autorização para o particular. Só que, da mesma forma que ela pode conceder, ela pode revogar. E ela pode revogar a qualquer tempo. Revogar. Então, a autorização, exemplos de autorização. A autorização para a utilização de determinado bem público. A autorização para posse de arma de fogo. A autorização para fechamento de uma rua em um evento particular. A autorização, ela tem como principal característica, além da discricionariedade e da precariedade, e aqui eu já estou começando a querer distingui-la da permissão, ela tem por característica privilegiar, contempla o interesse privado. Aí o pessoal vai dar pulo na cadeira e o negócio vai ficar enlouquecido. A autorização tem por principal consequência privilegiar o interesse privado. Ah, mas e onde fica a supremacia do interesse público sobre o interesse privado? Não necessariamente privilegiar o interesse privado vai implicar em prejudicar o interesse público. Se isso acontecer, não vai ser concedida a autorização. Ou melhor, o seu resultado contempla em maior quantidade o interesse privado, sem necessariamente prejudicar o interesse público. No caso dos exemplos que eu dei,
um novo exemplo agora, uma autorização para utilizar um terreno vazio, baldio, de propriedade da prefeitura municipal. O cara quer estacionar ali do lado e pede autorização para a prefeitura. Vai ter um evento e ele quer utilizar. O evento é privado. A administração pública não vai ter prejuízo nenhum com aquela situação. E o resultado disso vai ser contemplar o interesse particular de estacionar os carros do evento naquele determinado lugar. Então, aqui na autorização, a sua consequência é privilegiar, é contemplar em maior medida os interesses privados. Tranquilo? Então, autorização, ato discricionário e precário. Sendo discricionário e precário, pode ser livremente concedido ou livremente revogado pela administração pública. Ela pode optar por permitir a utilização daquele imóvel para estacionamento ou não, ao seu bel prazer, critério de conveniência e oportunidade. Regra não tem prazo definido. E é isso. É utilizado para a exploração de determinadas atividades, de interesse privado, principalmente, e para a utilização de bens públicos. É muito parecida a autorização com a permissão. Vou deixar isso aqui, porque o desenho é o mesmo. Ó. A permissão também é discricionário e precário. Também pode ser livremente revogado. Em regra, também não tem prazo certo, mas pode vir a ser condicionada. Vou colocar aqui só porque está no condicionada. Fora isso, qual é o traço distintivo, que até aqui está tudo igual. Qual é o traço distintivo da permissão e da autorização? O traço distintivo é o resultado efetivo em relação ao interesse contemplado. Na autorização, o interesse é primordialmente privado, particular. Na permissão, nós temos uma conjugação de interesses públicos e interesses privados ou particulares. Aqui, nós temos os dois em pé de igualdade. Nós temos o interesse da administração que o particular desenvolva determinada atividade, que o particular utilize determinado bem público e o particular tem o objetivo de fazê-lo com fins de lucro. Então, enquanto na autorização o cara que quer estacionar no terreno da prefeitura vai ser esse o meio adequado, o ato adequado, a permissão vai ser concedida, por exemplo, caso a utilização daquele imóvel seja de interesse da própria administração. Exemplo, concede-se a permissão para que um particular explore os banheiros públicos de determinada região. Lá ele vai poder cobrar uma contraprestação pelos serviços que ele desempenhar. Então, o particular desempenha a sua atividade ali com a finalidade de obter lucro e presta um favor, digamos assim, uma contemplação ao interesse público. Nesse caso, de exploração de bem público. A maior confusão que ocorre entre a autorização e a permissão é em relação à utilização de bens públicos. Por quê? Já vou dizer. Porque a permissão atualmente, nos termos que estão previstos no artigo 175 da Constituição Federal e na Lei 8987 de 95, estabelecem que as duas possibilidades que a gente tinha de permissão, uma delas, prestação de serviço público, virou contrato administrativo, ao estabelecer que isso sempre vai ser precedido de licitação. Então, e a outra modalidade que está aqui embaixo, que permanece como ato administrativo, que ainda é a permissão, é a de utilização de bem público. Utilização de bem público. Vou explicar melhor. A permissão, ela serve, é um instrumento adequado para que haja prestação de serviços públicos pelo particular e para que haja utilização de bem público. No entanto,
após a redação do artigo 175 da Constituição Federal e da Lei 8987 de 95, que é a lei que trata das concessões públicas, a permissão para a prestação de serviços públicos perdeu a natureza jurídica de ato administrativo e passou à natureza jurídica de contrato administrativo. Por quê? Porque todas as permissões para a prestação de serviço público, devem ser precedidas de licitação. Perde-se a natureza de ato, perde-se a unilateralidade e passa-se a ser um contrato administrativo que é bilateral e sinalagmático. Beleza? Então, permissão. Atualmente, como ato administrativo, nós temos apenas a de utilização de bem público, que não se confunde com a autorização de uso de bem público, porque a autorização tem interesses eminentemente particulares e a permissão conjuga-se o interesse público com o interesse particular. Eu coloquei aqui embaixo agora há pouco que a permissão pode ser condicionada e as condições impostas pela administração diminuem para ela a discricionariedade sobre a medida. Então ela pode fixar prazo, pode fixar condições para que o particular continue a exercer a permissão e isso cria uma limitação para o particular ao estabelecer restrições, mas cria uma limitação para a administração também ao estabelecer, por exemplo, um prazo para que aquela permissão seja gozada. Então, dentro daquele prazo, diminui-se o âmbito de discricionariedade da administração pública. Mas a regra é que a permissão não tenha prazo, a permissão não tenha condições. Beleza? Tranquilo isso? Caso tenha ficado alguma dúvida, volte aí no vídeo, assista de novo. É bem importante que você tenha clara essa distinção entre a licença, a autorização e a permissão. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.